Boa noite. Cidades da região viveram momentos de muita tensão na noite de ontem. A área continental de São Vicente ficou isolada. Em Cubatão, o protesto que começou pacífico chegou às estradas. Já o centro da cidade virou campo de batalha. Fogo em lixeiras e até em um sofá. Na prefeitura e na Câmara de Vereadores, vidros das janelas quebrados e 24 ônibus queimados ou depredados. Prejuízos que resultaram de uma manifestação que começou pacífica no final da tarde de ontem em Cubatão. Os jovens fizeram suas reivindicações com cartazes, apitos e palavras de ordem. Chega a noite e o grupo resolve mudar o palco do protesto. Primeiro caminham até a rodovia Cônego Domênico Rangoni, pelo escuro e em meio aos carros e caminhões. Depois chegam à via Anchieta. Os primeiros reflexos no trânsito começam a aparecer. Enquanto isso, um grupo voltou para a frente da prefeitura. Manifestantes conscientes pareciam prever os problemas. Mas o apelo não foi atendido. De repente, corre-corre, quebradeira e a polícia militar é obrigada a agir. A gente usou apenas munição de lacrimogênio, não foi disparado uma munição de bala de borracha, não foi disparado uma granada de efeito moral, nada, apenas munição de lacrimogênio. O grupo não desiste do vandalismo. Pessoas colocam fogo em lixeiras, quebram e saqueiam os comércios, impedem uma rua com um sofá em chamas até a chegada dos bombeiros. O helicóptero da PM acompanha tudo do alto. No chão, a desordem chega à principal avenida da cidade. Curiosos assistem um ônibus ser totalmente destruído pelo fogo na Avenida 9 de Julho. Outros 23 coletivos foram depredados. O vandalismo de um pequeno grupo transformou Cubatão em um dos piores locais para se estar na noite desta terça-feira e manchou a manifestação legítima de quem pedia exatamente por melhorias para a cidade. Em qualquer manifestação desse tipo, há grupos que são radicais. E, infelizmente, eles se dirigiram para cá, se desgarraram. A gente estava fazendo um acompanhamento da multidão de aproximadamente 1000 pessoas. Se desgarraram, vieram para cá um grupo pequeno e acabaram tacando pedras aí, depredando patrimônio público. Era por volta das 6h30 da noite quando o acesso para a área continental de São Vicente foi fechado pela Secretaria de Trânsito e Polícia Militar. Apenas pedestres podiam atravessar a Ponte dos Barreiros. O objetivo era proteger a população dos atos de vandalismo que aconteciam na área continental. O cara está quase morrendo, está no hospital, precisa chegar lá urgente e ninguém deixou passar. Como é que fica isso aí? Irritados com a espera, os motoristas tentaram furar o bloqueio, mas a PM impediu. Foi um dos momentos mais tensos, onde foi preciso o reforço policial para conter o grupo. Segundo a Polícia Militar, que não quis gravar a entrevista, 4 supermercados foram saqueados, além de comércios menores. 3 ônibus foram incendiados e uma agência bancária depredada. 11 pessoas foram presas por danos ao patrimônio público e furtos aos estabelecimentos. Para controlar o protesto e vandalismo que durou mais de 6 horas na área continental de São Vicente, a polícia utilizou bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e spray de pimenta. Era pouco mais de 1h da madrugada quando o bloqueio foi liberado. Motociclistas e motoristas seguiram as viaturas da polícia até chegar à área continental. Lá era possível ver ônibus e vans queimados no meio da rua. Este supermercado foi um dos principais alvos. As mercadorias foram saqueadas, além do dinheiro que estava nos caixas. Tentando fugir, um funcionário guardou o carro dentro do comércio, mas também sofreu com vandalismo. Após controlar a situação, a Polícia Militar realizou rondas nos bairros. E por causa do vandalismo, a onda de protestos traz reflexos negativos para a região. A
manhã desta quarta não poderia ser diferente. O que a Polícia Militar fez foi preservar a área para a perícia. Enquanto isso, banco de portas fechadas. Os vândalos invadiram a agência que fica em São Vicente, depredaram os caixas e deixaram para trás pés de cabra, sem contar com explosivos que não chegaram a ser detonados. Na área continental, os estragos já estavam logo na entrada do bairro. O ônibus totalmente queimado ainda estava na via. Este supermercado também foi alvo de vandalismo. O trabalho hoje cedo foi para tentar colocar em ordem o que foi destruído. Na realidade, nós tínhamos comentário que ia ser saqueada a loja, então nós fechamos às 17h30. Quando nós se ausentamos da loja, aí eu recebi um telefonema que estavam saqueando a loja. Quando nós chegamos, aquela bagunça, tudo revirado, o pessoal todo aqui dentro, fazendo uma baderna. Os policiais não pôde conter, teve que esperar apaziguar um pouco para eles entrarem para o pessoal para fora, né? Seu Raimundo fazia a segurança do mercado e viu de perto o próprio carro ser depredado. Eu não pude fazer nada. Tinha que apagar a luz, correr lá para os forços, senão eu ia morrer. Portas danificadas, vitrine, mercadorias, check-out, todo revirado. Em poucas horas, mais de 10 boletins de ocorrência por danos foram registrados. 6 pessoas foram detidas. E o sentimento de insegurança dos moradores aqui de São Vicente é o mesmo de Cubatão. Prova disso está na principal via da cidade. O resultado da manifestação foi ruas interditadas, semáforos sem funcionar. O que a gente pode constatar é que parece que entra pessoas que não tem nada a ver com o objetivo no qual foi feito o manifesto e promove esses tipos de coisas. A gente não só vê aqui, como São Paulo e outros lugares. Então isso aí é mal, né? Dá medo? Dá, lógico que dá. Sem contar com os danos nas lojas. Esta aqui não abriu, a porta de aço foi arrancada e tudo de dentro levado em minutos. Esta funcionária não quis se identificar, mas conta como tudo aconteceu. Entraram, pegaram tudo, não sobrou nada. Tinha muita gente, tinha muito moleque, muita gente. Como é que você se sentiu nessa hora? Com medo, né? Porque se as polícias não ajudou, não tinha ninguém, era só eu. O que a polícia disse? Falou que não podia ajudar, que eles tinham ordem, que eles não podiam fazer nada. Ficaram do outro lado olhando. Na prefeitura, os vidros quebrados e as pichações ainda eram vistas, assim como os danos na Câmara de Vereadores. O secretário de Segurança Pública explica que os prejuízos também atingiram o transporte público. Nós tivemos aquele ônibus queimado, alguns depredados com vidros quebrados. Não temos esse levantamento, mas ultrapassam a dezena dos 20 hoje, posso afirmar. Quantos passageiros prejudicados? Cubatão é uma tipicidade diferente, né? É diferenciado, porque é um polo industrial, né? Inúmeros trabalhadores necessitam desse veículo para chegar ao trabalho. Poucas empresas dispõem de transporte próprio, né? Isso prejudicou toda a população. Eu diria que aí 130 mil habitantes estão prejudicados com isso. E promete uma mobilização maior das polícias para uma próxima manifestação. Nós temos os nossos vigilantes, nós temos uma guarda contratada também, que vai tomar conta dos próprios públicos. As vias públicas estão sendo reforçadas pela Polícia Militar, está tendo o total apoio da Corporação do Corpo de Bombeiros, né? E vamos fazer de tudo para preservar os próprios públicos e a idoneidade da população de Cubatão. E o comércio em São Vicente, no centro de Santos, fechou mais cedo hoje. O medo de novos atos de vandalismo fez com que muitos lojistas subissem as portas antes das 6 da tarde. Um novo protesto teve início na Ponte dos Barreiros, em São Vicente. Marginais tentaram incendiar 2 ônibus. Por causa disso, passageiros que tinham como destino o bairro do Quarentenário estão descendo no Rio Branco, porque os ônibus não estão completando as viagens. Muita gente percorre a pé, nesse momento, um percurso superior a 4 quilômetros. Em Guarujá, um grupo de cerca de 70 manifestantes se reuniu na Praça Horácio Laffer, no bairro da Enseada. Eles seguem rumo ao Paço Municipal. Hoje à tarde, o prefeito de Santos convocou a imprensa para falar sobre o assunto que iniciou a onda de protestos em todo o país. Líderes do movimento Passe Livre iriam participar, mas desistiram. Nós tivemos aqui, desde o primeiro dia 1º de janeiro, um pedido de revisão do valor da tarifa pela concessionária do sistema e nós não concedemos esse reajuste. Então, a posição que nós estamos tendo hoje é a mesma que nós tivemos no primeiro dia de governo, que é não conceder o aumento da tarifa.
O prefeito também afirmou que caso as esferas estadual e federal desonerem impostos sobre as tarifas, deve propor uma redução no valor da passagem municipal. Existe um projeto de lei no Senado Federal que trata da desoneração dos municípios e também do Estado em relação aos tributos incidentes sobre a tarifa. Se houver condições favoráveis em nível federal e em nível estadual, eu seria o primeiro a diminuir a tarifa com o maior prazer, como já fiz até agora. Ele também anunciou algumas novas medidas para manter o diálogo com a população e garantiu as melhorias já adotadas, como Wi-Fi e ar-condicionado nos ônibus. Nós estamos criando uma comissão municipal de transportes, vamos convidar representantes da sociedade para que possam acompanhar detalhadamente a tarifa aqui em Santos, ser uma caixa transparente, para que as pessoas possam, de fato, fazer esse acompanhamento, esse monitoramento e juntos nós possamos avançar na qualidade. Eu, como prefeito, também não estou satisfeito com a qualidade do transporte. A redução da maioridade penal, outra bandeira dos manifestantes, está em pauta no próximo bloco. Em 2 minutos e meio, uma entrevista ao vivo com o advogado Reinaldo Antônio Machado, secretário da Câmara Criminal da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Santos. Nós voltamos já. Na Baixada Santista, 81% da população é a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, segundo pesquisa realizada pelo IBESP, Instituto Brasileiro de Estudos Sociais, Política e Estatística. Mongaguá é a cidade com o maior percentual de aprovação dessa tese, 94%. Já Santos e Betioga são os municípios com o menor índice de aprovação, mesmo assim alto, 72%. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Reinaldo Antônio Machado, secretário da Câmara Criminal da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Santos. Doutor Reinaldo, boa noite, obrigado por participar conosco aqui do Caderno Regional. Doutor Reinaldo, em meio a essa enorme onda de protestos, eu dizia até que há muito tempo não se via, né? Talvez nesses níveis, pela primeira vez, né, o país assiste esse tipo de manifestação. Existe aí também a reivindicação da diminuição da maioridade penal, é uma das bandeiras, vamos dizer assim, desses manifestantes. O senhor é a favor da redução da maioridade penal, mas defende que os jovens sejam separados dos adultos, no cumprimento dessas penas, Exatamente. no caso. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa sua tese. É o seguinte, Neu, acontece que o menor hoje, nós temos que separar maioridade penal, responsabilidade penal. A responsabilidade penal hoje é aplicável no Brasil. Por quê? Com 12 anos, o menor responde um ato infracional. Reduzindo essa maioridade para 16 anos, como acontece no eleitoral hoje, já que o jovem de 16 anos, ele tem discernimento para escolher o candidato dele, ele tem discernimento para saber aquilo que ele faz também. No momento que ele pratica um ato, que ele vai responder um processo, não mais um ato infracional, ele comete um fato que vai responder um processo, se ele for colocado no meio dos demais, numa penitenciária, ele vai piorar tranquilamente. O que acontece hoje? O menor comete um ato infracional, um ato grave, ele é encaminhado para essa Fundação Casa, famigerada Fundação Casa. Essa era a minha próxima pergunta. Desculpe a minha antecipei. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, eu confesso que não tenho uma opinião formada a respeito desse assunto. Não tenho uma opinião formada a respeito do assunto. Mas 2 coisas me preocupam especialmente nisso. Primeiro, quando se começa a falar em diminuição de maioridade penal, em momentos de comoção social. Sim. Aconteceu um crime que foi cometido por um menor, o caso da dentista que foi queimada, e aí um outro menor. Então, são momentos de comoção que as pessoas, tem que diminuir a maioridade penal. Exatamente. Então, eu acho preocupante isso. E a minha segunda preocupação é justamente essa que o senhor ia colocar agora, quer dizer, no modelo que nós temos hoje, de encaminhamento dos menores para a Fundação Casa, se isso for aprovado, por exemplo, os menores forem responder criminalmente com 16 anos, para onde eles vão ser encaminhados? Nós vamos só piorar a situação, na verdade. Eu concordo com você, eu concordo. A minha posição é o seguinte, a redução, no momento ela não é aplicável, começa daí, tá? Existe o que você comentou, aliás, com uma propriedade tremenda. Tudo é feito no Brasil no momento. E é feito aleatoriamente. As leis são criadas aleatoriamente.
em função de uma comoção, como você colocou. Eu concordo contigo plenamente. O que acontece? Teriam que ser estabelecimentos próprios para esses maiores, aí se fosse feita a redução, mas que eles tivessem um acompanhamento real, psicossocial. Ou seja, assistente social, psicológico, estudo. Teria que ser real. É porque a gente sabe que isso no papel depois é tudo muito bonito, tudo muito lindo e maravilhoso, um mundo perfeito, e que na prática depois acaba não acontecendo, né, doutor Reinaldo? Então, sabe que não acontece. A lei de execução penal, eu vou muito longe, a lei de execução penal não é aplicada no Brasil. Que não é por causa no caso, para o menor, e sim para o maior. A própria lei de execução penal para o maior não é aplicada, imagina para o menor. Às vezes a gente tem a sensação de que são criadas muitas leis, quando na verdade nós já temos leis que não são cumpridas, que deveriam ser cumpridas. Então, Reinaldo, outra pesquisa, e essa já em nível nacional, feita pelo Instituto MDA, revelou que 92,7% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal. Outros 6,3% são contra e 0,9% não opinaram. Esse imenso desejo, né, segundo as pesquisas da população, e a inércia, vamos chamar assim, em relação a essas mudanças, vem ocasionando isso? O que o senhor acha? É essa inércia em relação a talvez o anseio e o desejo da população que não se vê atendida que acaba causando esse tipo de mobilização? Eu acredito que sim. Eles estão vendo muita coisa errada. Essa é a realidade. É o menor fazendo o que ele quer, o Estado não toma nenhuma atitude mais enérgica, eu não digo mais enérgica, de quebrar. Quando a gente fala enérgica, é fazer o que deve ser feito para o menor. Eu estava comentando, inclusive, com um amigo sobre o problema. Qual é o problema do menor? O problema do menor é a educação. Mas não é aquela educação que o pai pega e joga no colégio, na escola, e diz, olha, se vira, professor. Porque o professor vai dar educação, conhecimento. Agora, educação, comportamento, você recebe em casa. Numa família mal estruturada, vai ter um problema do menor. O menor vai ter problema. Mas eu acho que esse é o grande mal em muitos outros assuntos. Quer dizer, sim. A transferência do cidadão, né, para terceiros. Para o prefeito, para o governador, para o presidente, para o professor. Quer dizer, há uma transferência de responsabilidade que depois acaba... Isso gera esse tipo de protesto. Isso gera essa insatisfação de 90 e tanto %. Porque a gente vê isso diariamente. E o que é publicado, fora aquilo que não é publicado. Fora o que não é publicado. É a dentista que é queimada, é aquele moço que entregou o celular, tomou um tiro, do menor que faltava 3 dias para fazer 18 anos. Então isso daí é visto, isso foi colocado, isso foi filmado. Agora é aquilo que não aparece. Agora, doutor Reinaldo, do seu ponto de vista, do ponto de vista jurídico, o que precisa ser feito para mudar a lei da maioridade? Mudar com uma constituinte, porque a Constituição não permite. É uma PEC isso também? Não, PEC não cabe aí, não cabe. Aí teria que ser uma mudança, teria que ser feita uma nova Constituinte para inserir, porque a Constituição não permite isso. Não permite essa redução. Existem duas correntes. Pelo que eu leio, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, não há essa permissão. Ou seja, se der encaminhamento para isso, vai acabar no STF. Não. E vai ser derrubado. E vai ser derrubado. Porque aqui, agora, ultimamente, tudo acaba lá no Supremo. Não, vai ser derrubado. Também. Pode ter certeza que vai ser derrubado. Doutor Reinaldo, quero agradecer a sua participação conosco aqui. Nosso tempo é muito curto. Muito obrigado. Boa noite para o senhor. A seguir, bombeiros encontram corpos de moradores da capital que se afogaram na praia de Pitangueiras, em Guarujá. O Caderno Regional volta em instantes. Até já. Pescadores encontraram hoje pela manhã, no Canto do Maluf, os corpos dos 2 homens que se afogaram em Guarujá e avisaram os bombeiros. Eles desapareceram na madrugada de domingo na Praia das Pitangueiras, junto com mais 2 amigos que foram resgatados. Ambos eram da capital. Um sítio arqueológico próximo à igreja do Valongo pode mudar os rumos do VLT em Santos. O Ministério Público já foi acionado e o arqueólogo que coordena as escavações ainda não liberou o parecer técnico para a obra. Essas fotos foram tiradas recentemente pelo arqueólogo Manuel Gonzalez. Com as escavações foram descobertas 250 ossadas no local. Segundo ele, no século XVIII,
era comum pessoas serem enterradas ao redor das igrejas. Na Europa, quando teve a grande peste que dizimou milhões de pessoas, eles proibiram o enterramento nas igrejas, porque eles acreditavam que isso estava, claro, levando a peste para todos os fiéis, para todas as pessoas. E, inclusive, na Europa, eles obrigaram a retirada, né, desses sepultamentos todos e que fossem colocados no local. Por exemplo, em Paris, para quem conhece a história, foram criadas catacumbas, né, a 200 metros de profundidade, com quilômetros de corredores, onde esses ossos foram. Quando veio para o Brasil essa determinação, que também era para parar de enterrar e retirar os ossos, inclusive teve uma revolução na Bahia chamada Cemiterada, em 1836. E com toda essa revolução que aconteceu no Brasil, parou de se enterrar, aí eram criados cemitérios extramuros, né? Essa denominação veio justamente da Europa, porque antigamente eram cidades muradas, só que aqui em Santos não eram cidades muradas. Aqui em Santos, por exemplo, quando veio essa determinação, não foram retirados todos os ossos. Manuel Gonzalez é responsável pelos estudos na região do Valongo, trabalho que acontece há 8 anos. O arqueólogo já havia alertado a MTU, empresa responsável pela obra do VLT, sobre o problema. Para ele, deveria ser feito um novo traçado do percurso, ou então o adiamento da construção. Para a área do centro, ele tem que ser alterado. Eu acho que nós temos vias grandes, por exemplo, no centro, que nós temos a João Pessoa e temos a São Francisco, que são vias que poderiam ser utilizadas para a passagem do VLT, seriam adequadas. Porque ninguém é contra o VLT, mas não que ele passe em sítios arqueológicos. Por exemplo, na Rua do Comércio, onde ele desce, né, desceria até aqui a Rua São Bento, nós temos 2 sítios arqueológicos. Temos uma igreja e temos uma galeria submersa onde desce o Rio Nossa Senhora do Desterro. Ignorar essa importante parte do passado de Santos talvez não seja um bom caminho. Nós temos, claro, pessoas importantes, alguns freis importantes, inclusive que morreram em São Paulo e depois vieram para cá para serem sepultados, mas por enquanto ninguém de grande expressão, mas quem sabe nós não possamos encontrá-los. Em meio a protestos dentro e fora do estádio do Castelão, em Fortaleza, a seleção brasileira venceu o México por 2-0 pela segunda rodada da Copa das Confederações. Os gols da partida foram marcados por Neymar e Jô. O Brasil encerra sua participação na fase de grupos sábado contra a Itália, na Fonte Nova, em Salvador, às 4 da tarde. A equipe santista de canoa havaiana, Poseidon, tem no próximo fim de semana mais uma competição nacional importante. Entre sexta e domingo, os atletas vão disputar a segunda etapa do Aloha Spirit, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Entre homens e mulheres, 17 atletas. Em março, na primeira etapa em Ilhabela, a equipe feminina conquistou o 4º lugar. Valéria é uma das mais experientes do grupo. Ela garante que os treinos podem trazer melhores resultados no Rio de Janeiro. São 10 quilômetros de percurso, 3 vezes por semana. A gente sabe que cada uma dá o melhor, mesmo durante a semana, quando a gente não está junto, quando a gente não tem treino coletivo, que cada uma vai buscar o seu treino individual. A gente tem confiança que cada uma está fazendo o que pode para melhorar o desempenho, pensando sempre na equipe. Formada no início do ano, a equipe estreante masculina ficou com o 1º lugar na etapa de abertura. Em Cabo Frio, a expectativa é repetir o bom resultado. Estamos treinando para isso. Estamos treinando todo dia às 5h30 da manhã, 3 vezes por semana, e estamos muito confiantes, não só eu como a equipe toda. É uma prova de peso, é uma prova importante, onde a gente tem parâmetros para ver como é que a gente está perante as outras equipes, aos outros estados. A canoa havaiana é um esporte que já conquistou o coração de muitos santistas. E aqui na equipe Poseidon, essa nova paixão já é uma atividade para a família. Que era brincadeira para desestressar depois do trabalho, para ter só um contato com a natureza, aí virou coisa de gente grande, sabe? Virou sério. Então, assim, poxa, esse contato ainda... Você competir, você tem um irmão competindo com você, a gente viaja, faz as coisas, então é um apoio, né? Lógico que no começo é um pouco difícil, pelo fato de ser muito cedo e tudo, mas depois a gente acabou abraçando aí a ideia, tá vindo direto, 5h30 de manhã a gente tá chegando na água e aproveitando o máximo. Começou ontem a segunda edição do Santos Jazz Festival. O evento vai reunir até domingo os melhores músicos do estilo. Até domingo, Santos será a capital do jazz no Brasil. Grandes músicos do país e do mundo vão se apresentar na segunda edição do Santos Jazz Festival. O evento vai acontecer em diversos locais da cidade e o melhor, tudo de graça.
São 7 locais, né? São 24 shows, 6 oficinas, né? E locais bem distantes um do outro, tem palco no Centro Histórico, a Bolsa Oficial do Café, aqui no Teatro do Sesc, no Parque Anelinas, em Cubatão, o festival está chegando em Cubatão, no Martino Dick, na Zona Noroeste, e também no Emissário Submarino, né, no Zé Menino. Durante os 6 dias de eventos, serão 60 horas de músicas, 24 apresentações e 200 músicos envolvidos. Ano passado, na primeira edição, marcaram presença 10 mil pessoas. Para esse ano, a expectativa é que 15 mil pessoas participem das apresentações. Estão todos convidados, as inscrições também para as oficinas, que através do site ainda estão abertas, tem as últimas vagas para as oficinas, oficina Romero Lubambo, Heraldo do Monte, Tiago Espírito Santo, oficina de comunicação para músicos independentes, né? Então, todos convidados, é só acessar o site do festival, www.santosjazzfestival.com.br. Toda a programação é de graça, dos 24 shows e das 6 oficinas. É só participar com a gente. E uma última informação: pela Copa das Confederações, o Japão vai vencendo a Itália por 2-1. A partida realizada em Recife está no intervalo do primeiro para o segundo tempo. A edição de hoje termina aqui. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.